tem um outro objeto topológico que Lacan vai aproveitar bastante, que é o Möbius, a banda de Möbius. Möbius se escreve assim, né? Tem algumas ortografas assim. Bom, então, bom, é um matemático alemão com um colega dele, Listing, ele descobriu matematicamente a fórmula de uma banda de Möbius, então. Eu vou mostrar isso agora. Vamos fazer isso agora. Os outros eu vou mostrar em outro tempo, mas hoje a gente vai ver isso. Então, a banda de Möbius, Lacan vai aproveitar desse objeto topológico para desenvolver bastante coisas sobre a questão do sujeito, do objeto A e da questão da interpretação. Bom, então, a gente tem aqui uma banda linda, linda. Bom, uma banda normal, com uma face A e uma face B. Se eu faço isso simplesmente, se eu estou aqui, eu vou ficar na banda A, quando eu vou voltar a fazer um turno, ou na banda B, na face, se diz face B, se eu fico aqui. Agora, se eu coloco uma pequena torção acima, eu vou ter uma banda de Möbius, que tem uma característica, é que assim eu vou conseguir passar de A para B sem a necessidade de mexer com a bordura. Fantástico essa coisa. Então estou fazendo assim, tac. Olha só, vou mostrar. Então isso é uma banda de Möbius. Eu fiz essa pequena torção. A, B. Mas a gente pode dizer aqui significante e aqui significado. Ou a gente pode dizer aqui eu amo o meu vizinho e eu odio o meu vizinho. Ou a gente pode dizer, não sei, o que mais? Lacan é muito difícil para entender e Lacan não é difícil para entender. Aí você pode colocar coisas totalmente diferentes. Isso, Lacan vai aproveitar isso para dizer o que está acontecendo do lado do sujeito quando a pessoa está falando, na verdade. Bom, tem um texto de 72, a gente trabalhou esse texto a gente está trabalhando esse texto num seminário, né? Se chama L'Étourdi, um texto de 72, Étourdito. Bom, ele vai dizer, a partir desse objeto topológico, é bastante interessante, ele vai mostrar como tem uma correspondência, un rapport em francês, a palavra, uma correspondência entre essa coisa e o objeto A. Vocês vão ver. Quando o sujeito está falando no processo analítico, ele vai falar para o psicanalista, papai, mamãe, mamãe, papai, papai, mamãe, papai, mamãe, etc. Papai, mamãe. Falar e cortar. Quando eu falo, eu vou falar e cortar. O sujeito fala é uma maneira de colocar uma incisa dentro de uma espessura que está presente. Em francês tem essa expressão, se fendre d'une parole. Se fender de uma fala. Se fendre d'une parole. Então, o sujeito que está falando é bastante importante. Ele vai se fendre d'une parole, ele vai fazer isso. E blá blá, e papai, e mamãe, e papai. É muito tempo, algumas vezes é muito tempo, papai, mamãe. E você precisa acompanhar o sujeito para cortar no bom lugar. Não o lugar bom a partir da moral, isso não é a questão do psicanalista. Mas bom a partir de que está acontecendo no lugar do sujeito, o que está acontecendo quando a pessoa está falando. É fantástico isso. É a magia da psicanálise.
Então a pessoa está falando papai, mamãe, mamãe, papai, mamãe, papai, papai, mamãe. E quando ele vai fazer o turno dessa questão de papai e mamãe, não, é uma piada, hein, papai e mamãe. Hein? Pode ser outros assuntos, hein? O jogo do galo essa noite, o que vai acontecer, etc. Bom, o que vai acontecer? Pof! Uma banda vai acontecer, uma banda que perdeu a característica möbiana. Tem duas torções que faz que se eu fico na face A, eu vou ficar na face B. Eu vou ficar na face A. Se eu vou na face B, eu vou ficar na face B. Isso, Lacan fala disso, depois desse corte da fala do sujeito, tem um resto que tem a ver, que tem uma correspondência com o objeto A. Que coisa, hein? Mas, agora, a questão não é ficar assim, porque falar e cortar, mas a interpretação tem uma função estrutural de corte. Crack! Interpretar. Se você não vai do lado do sentido, você falou isso porque mamãe teve a gripe quando você teve 3 anos e depois seu cachorro morreu, então isso é a razão pela qual você está fazendo aqui. Se você não está do lado do sentido, mas que você trabalha do lado da estrutura, então o que vai acontecer? Você vai provocar um corte a partir da sua interpretação. Com esse resto fantástico, hein? Então vamos fazer um corte. O tempo do relógio não tem nada a ver com o tempo cronológico. Hein? Eu vou fazer esse corte, eu vou gastar 5 minutos, desculpa gente, mas o tempo de uma interpretação pode ser a metade de um segundo. Hein? Vocês sabem disso. Hein? Estruturalmente, uma interpretação de 1 hora, uma interpretação de uma metade de segundo, pode ter o mesmo efeito na estrutura. Não preciso cuidar do negócio. A gente precisa cuidar. Quando a gente faz uma interpretação, a gente precisa cuidar. É assim. E algumas vezes você não sei necessariamente a partir da compreensão o que vai acontecer. Porque você não está cortando no lugar da fala, mas do lado do dizer. Você não está cortando do lado da palavra, do blá blá blá. Você está cortando, fazendo uma intervenção atrás da fala. Algumas vezes é mais longo que a gente poderia pensar. É assim, né? Pode acontecer, né, Gisele? Você sabe disso. E o que vai acontecer? Vai acontecer isso. E o que é isso? Eu vou ajudar vocês, tá? Porque não é perceptível assim. Vai ter uma banda que perdeu a característica möbiana, vai ter esse tipo de resto, e vai ter uma outra banda que vai fazer no, topologicamente que vai fazer no, com uma banda de Möbius. Mas o que pode acontecer também é que quando a pessoa está falando, eu vou voltar no início, isso é uma banda möbiana, ok? Gisele, tá bom? Você concorda comigo? Claro. Bom. Isso, então, eu vou voltar nessa coisa. Antes das cortes, ok? Entendeu? Eu queria saber o que aconteceu aí no segundo corte. No segundo corte... O que você comentou aí? Primeiro corte é a pessoa que fala. Segundo corte é o corte da interpretação. O que acontece é que a gente vai ter esse objeto topológico, desculpa, não é muito perceptível, mas vocês vão precisar me acreditar, mas vocês podem verificar. Mas depois, porque eu vou guardar, porque eu vou mostrar uma outra operação possível. Agora, a gente tem uma banda normal, ordinária, que não tem característica möbiana, que é o resto do resto, que tem uma correspondência com essa dimensão do objeto. E tem uma banda möbiana. E os dois vão fazer no. Vai fazer um nó entre essas duas
consistências que não têm a mesma natureza. Uma banda comum e uma banda moebiana. Isso. Isso vai fazer é o resultado de um processo possível analítico. Agora, eu vou guardar isso porque eu vou mostrar uma coisa depois. Agora, vamos voltar. Vai fazer rewind. Eu tenho minha banda moebiana, ok? Que tem uma característica moebiana. Então eu falei, se a pessoa está falando, vamos cortar. Eu cortei no meio. Agora, vamos pensar a interpretação não necessariamente como um ato que vem cronologicamente depois da fala do sujeito, mas que se inscreve numa relação lógica. Não cronológica, lógica. E a interpretação é a arte de manejar com a mão. De manejar com a mão para colocar a fala do sujeito não no meio, mas provavelmente num outro lugar. Pertinho do meio, mas que não é o meio. Vamos dizer as 33%. Assim, né? Eu peguei exatamente 33%. E vamos cortar. Algumas vezes precisa o tempo. Tem uma lógica do tempo, mas é assim, né? Ninguém está com pressa. Ninguém vai conseguir ver o final do jogo do Galo essa noite, então está tranquilo, né? A gente não tem pressa. Né? Todo mundo entendeu o que está acontecendo? A pessoa está falando, mas não uma fala no meio, uma coisa automática, uma coisa óbvia para o sujeito que está cortando, falando, mas a partir do manejamento da interpretação, da mão da interpretação do analista. Todo mundo está seguindo? Tranquilo? Gilberto, está tranquilo? Não sei se eu vou conseguir a priori, sim, mas... É o próprio das coisas que estão se fazendo no público. Hein? Lacan falou, o psicanalista não... le bruit ne convient pas à l'analyste. O barulho não convém ao analista. Então, algumas vezes, quando a gente está fazendo coisas no público, é em forma de barulho. Então, não sei se vai funcionar. Provavelmente que sim. Ou a gente tem essa coisa também, esse nó que eu optei a primeira vez, a partir dessa intervenção do analista, cronologicamente, não que vem depois, mas que vem que vai entrar num tempo lógico com a fala do sujeito. A gente vai obter também um nó a partir de uma banda normal, que pode ser considerada como um resto, a beleza do resto também, né? É importante, né? E um nó borromeano. Então, a gente consegue entender que é bem diferente que de fazer isso e cortar. A interpretação do lado do sentido, acolher uma fala que vai tornar de uma forma bem clara do lado do sentido e fazer isso. E não fazer isso. A subversão da proposta psicanalítica é isso, é fazer essa torção. Paf, tac, tô precisando de falar com você porque minha esposa tá chata demais da conta, uma catástrofe, o vizinho tá chato demais, o patrão, filho da mãe. Bom, a pessoa acredita que ela vai fazer isso, que ela vai gozar dessa coisa. Mas você vai ter esse rigor, algumas vezes desde a primeira sessão, algumas vezes depois de bem mais tempo, hein? Você vai provocar essa torção. Claro.
E a partir disso, uma coisa pode acontecer. Senão aqui, você vai cortar a interpretação, mas você vai ter... and so what? What's the point? What's the fuck? Bom, eu não vou fazer isso agora, mas Lacan vai mostrar nesse texto de 72, ele vai falar da arte da costura. A arte da costura. Porque se, a partir dessas coisas, você lembra, eu tenho essas duas coisas. Ou a partir da primeira versão, ou a partir da segunda versão. Todo mundo está seguindo, hein? Eu tenho esse resultado. Eu não vou fazer agora, mas Lacan faz essa indicação da arte da costura. Porque se você faz uma costura, você vai conseguir ter, de novo, uma banda de Möbius, mas que não será a mesma que no início. Bom, essas questões podem parecer provavelmente bem abstratas, mas eu posso dizer que na minha prática não tem nada de abstrato, bem concreto, essas coisas.